Seja bem-vindo ao Barocast, realização HS Technology. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Barocast, o seu podcast que fala sobre baropodometria. Hoje estamos aqui com o Gabriel Costa Martins. O Gabriel ele é graduado em fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Ciências da Reabilitação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, docente do curso de Fisioterapia, coordenador da pós em Fisioterapia Neurofuncional e coordenador do curso de Fisioterapia da Unifama. Atua com ênfase em reabilitação neurofuncional, adulto e pediátrica. E é sócio proprietário da ProNeuro Reabilitação Neurofuncional. Olá, Gabriel, seja bem-vindo ao Barocast. Olá, Bruna, bom dia, tudo bem? Tudo certo, Gabriel. É muito legal o seu currículo, um currículo bem vasto e bastante coisa para a gente poder bater um papo aqui hoje, então. Legal, espero compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha experiência, né, e um pouquinho de como são aí os planos para o futuro aí com relação à baropodometria, né, e a parceria com vocês. Legal, vamos lá. Me conta um pouquinho aí da sua trajetória profissional, por que você escolheu fazer fisioterapia, né? Como que você entrou nesse mundo aí, como que foi para a parte do neurofuncional, enfim, conta um pouquinho aí. Bruna, é um fato bem curioso, assim, né? Porque até o terceiro ano do ensino médio, eu não tinha muita certeza do que eu queria, não tinha nem parado para pensar, né? Assim como muitos jovens nessa idade, o que deseja fazer para o resto da vida. Então, eu tinha uma afinidade muito grande por biologia, né? Gostava muito da área de biológica, tanto que eu prestei vestibular para biologia, passei aqui na Universidade Estadual de Maringá, e vim cursar o primeiro ano de biologia. Havia também prestado vestibular para fisioterapia na UEL, né, em Londrina, e não havia passado. Falei, bora, não vou ficar parado não, vamos iniciar biologia. E eu sempre tive uma ligação muito grande com a área da saúde, né? Minha mãe, enfermeira por tantos anos, então eu vi ela sempre, né, cuidando da família, cuidando dos seus pacientes, né, um trabalho de extrema competência, chegando a cargos administrativos no hospital da cidade que a gente morava lá em Apucarana, né, na cidade de Apucarana. Então, assim, a área da saúde sempre permeou um pouquinho, acho que por conta dessa afinidade da minha mãe também, né, fui pegando um pouco disso para mim. E aí chegou no final do primeiro ano, Bruna, do curso de biologia, não tinha passado em fisioterapia, as coisas, eu falava, pô, o que eu vou fazer com biologia, né? Pô, eu vou ser professor, vou atuar talvez em uma empresa, naquela época, né, todo mundo falava de biologia marinha, pensava em ir para praia, virar surfista, né? Não tinha, né, muitas ambições, e lá no fundo eu tinha aquele negocinho ainda com a fisioterapia. E eu tenho uma cunhada que tem paralisia cerebral, Bruna. Eu acho que isso também me motivava um pouco a conhecer um pouco do seu estado de saúde, saber como colaborar, sempre tinha, né, participava das rotinas de saber como que eram os atendimentos, as terapias, e aí chegou no final do primeiro ano de biologia, minha esposa falou, quer saber, eu acho que você daria um ótimo fisioterapeuta. Aí eu acho que aquelas palavras é o que faltava para eu largar de vez a biologia, né, e fosse pro universo da fisioterapia. Mas aí o que aconteceu? O vestibular da UEL era uma vez por ano e já tinha acabado o período de inscrição. Então eu falei, pô, não vou ficar parado de novo. Então resolvi voltar para Apucarana, repeti o terceirão, como um terceirão muito bom que eu fazia, né? Eles tinham um cunho preparatório muito, muito legal. Repeti o terceirão, né, para eu me preparar melhor para o vestibular de fisioterapia. Só que eu não larguei a biologia, porque eu queria eliminar algumas matérias, né? Anatomia, Faz sentido. bioquímica, imunologia, né? Eu falei, pô, eu já tenho essas matérias que eu tô cursando, eu vou tentar eliminar essas matérias. Então eu voltei para Apucarana, de manhã eu repetia o cursinho, né? O terceirão, vamos assim dizer. À tarde
para eu não precisar pagar o cursinho, eu dava monitoria para os alunos, dava monitoria de biologia, monitoria de língua inglesa, e 5h30, 6 horas da tarde, entrava na van, vinha para Maringá e Nossa, fazia as correria. disciplinas, foi correria. Acho que foi o ano que assim, mais determinante da minha vida, porque eu sabia que eu queria, que era entrar no curso de fisioterapia, eu tinha um foco, né? Então não me importava de fazer essa correria. Foi um ano bem desgastante, mas no final deu certo. Eu passei no curso de fisioterapia, né, na Universidade Estadual de Londrina, e aí eu entrei nesse universo. Que Foi um pouquinho legal. desse início do porquê eu escolhi a Aham, fisioterapia. E que aí, né, legal. complementando, como que eu parei em neuro. Então, assim, sempre eu via esse universo de reabilitação por parte da minha cunhada, das crianças com alguma disfunção, alguma desordem neurofuncional, né? Então, eu tinha muito certo que eu queria aquilo. Mas eu não sabia que a fisioterapia fazia, não sabia da área cardiopneumo, sabia ali vagamente da ortopedia, né, que tinha a Uhum. desportiva, mas até então eu não tinha um conhecimento vasto do que eram e quais são as especialidades da fisioterapia. E conforme eu fui participando dos projetos de pesquisa, né, na universidade, entrando nos grupos de estudo sobre reabilitação neurofuncional, lesão medular, na área de pediatria, eu fui tendo certeza de que eu queria trabalhar com reabilitação neurofuncional. Então, até o último ano da faculdade, eu fui permeando essas matérias que me levaram para o lado da fisioterapia neurofuncional, e aí, né, no término do último ano, houve a oportunidade de fazer o mestrado em Ciências da Reabilitação, né, ali em parceria com a Unopar, e aí Uhum. entrei também no mestrado em Ciências da Reabilitação. Então foi tudo logo na sequência. Tudo na sequência, não parou de estudar. Não tem como parar também, né? É Não importante pode, sempre se Bruna. atualizar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que faltam coisas a serem estudadas, né? Exato. Então a gente vai sempre aprendendo um pouquinho mais. Legal. Você já disse um pouco aí, né, sobre a sua especialização aí. Eu acredito que deve ser um trabalho muito gratificante, né, de reabilitação, né, para ver, você consegue ver um antes e depois assim, e uma coisa que muda a vida da pessoa, né? Conta um pouquinho sobre o seu trabalho aí como neurofuncional. Vamos lá então, Bruna. Então, desde que eu saí da faculdade, fazendo já o mestrado, a gente precisa fazer aqueles cursos, né, da área. A graduação nos dá capacidade de muitas coisas, mas porém a gente sabe que o universo das especialidades é bem mais profundo, né? Então, Uhum. eu sempre fui buscando cursos na área de formação em fisioterapia neurofuncional, né? Dentro da neuropediatria, né, que a gente escuta bastante, o curso do método TheraSuite, né, curso de treinamento locomotor, algumas palavras talvez que a galera que acompanha esse Barocast não conheçam muito bem, mas tem uma terapia chamada terapia de integração sensorial, né? Então a gente trabalha distúrbios sensório-motores. Dentro dessa perspectiva, eu fui conhecer a reabilitação visual, estimulação visual, né? Então cada vez mais entrando, né, dentro desse universo amplo, né, que é a reabilitação neurofuncional, chegando até mesmo trabalhar com a interface cérebro-máquina, né? Recentemente aí uma startup Nossa, brasileira desenvolveu um bacana. dispositivo mais comercial de reabilitação para membro superior com base na interface cérebro-máquina, que é uma coisa muito curiosa, né? Porque eu fui conhecer essa tecnologia, né, mais palpável para a gente da clínica agora praticamente faz um ano. Porém, quando eu entrei no mestrado, a ideia do meu mestrado era trabalhar com interface cérebro-máquina, mas que seriam eletrodos posicionados na cabeça do paciente, controlando um dispositivo de corrente elétrica, né? Também para pacientes Nossa, muito pós-AVC. legal. No final das contas, eu não levei esse projeto de mestrado para frente, fui trabalhar com a população de pacientes com paralisia cerebral, e fazendo a investigação do uso da vibração, né? Se a vibração, dispositivo vibratório na musculatura desses pacientes podia melhorar o grau de contração muscular. Ou seja, a tecnologia sempre foi me permeando desde o final da faculdade Uhum. e eu tinha a ideia, né, de que a tecnologia ela veio para ficar e realmente ela faz o diferencial no nosso tratamento de hoje, né, Bruna? Então, eu sempre busquei por isso, por ferramentas diferentes, dispositivos diferentes, que pudessem me munir, né, de maiores estratégias de quantificação dos meus dados, de avaliação dos meus pacientes, para poder ofertar uma melhor terapia, a melhor reabilitação possível para eles, né? Então, esse foi um trajeto, um pouquinho da trajetória aí com relação à fisioterapia neurofuncional, às capacitações,
E aí a gente chega um pouquinho, né, na posturologia, né, na podoposturologia. Então, assim, eu sempre tive esse viés da neuro. E até Uhum. então, eu precisava muitas vezes fazer algumas correções de membro inferior para meus pacientes. E a primeira vez que eu fui ter contato com isso foi no curso de uma fisioterapeuta americana chamada Beverly Kuzik. Ela é criadora de uma veste chamada Teratogs, não sei quem trabalha com neuroreabilitação vai conhecer. E eu fiz um curso com ela, né? Ela estava no congresso, primeiro congresso internacional de paralisia cerebral aqui no Brasil, e aí eu fui fazer esse curso com ela, que era um curso chamado Living Therapy, né? Como se fosse praticamente vivendo em terapia. E ela, por ser uma fisioterapeuta da área da ortopedia pediátrica, trazia muito esses conceitos de gesso seriado, de órteses, né? E foi ali a primeira vez, por exemplo, que eu vi uma órtese com alterações na parte interna para impedir, por exemplo, um valgo, né, dinâmico, um Uhum. desabamento do arco plantar, coisas que a gente não tinha conhecimento dentro da fisioterapia neurofuncional, a gente sabia quais eram as órteses, para que ela servia, o que ela melhorava, mas realmente mudar essa parte dinâmica e saber dos benefícios que isso trazia para um alinhamento corporal, eu fui ter essa primeira experiência, esse primeiro contato ali. E aí, investigando um pouco, caí num curso de neuroposturologia também, online, com o professor Rodrigo, lá do Rio Grande do Sul. E aí, cara, casou a fome com a vontade de comer, Se né? encantou. Me encantei, porque ali tinha todo o meu viés de neurociência, sistema tônico postural, visão, que eu já tinha estudado muito da parte de reabilitação visual, já tratava insuficiência de convergência, e sabendo como isso repercutia agora no sistema tônico postural, faltava então a parte dos captores podais, né? E aí eu fiz um curso aqui na cidade de Maringá com o meu mentor hoje, o Henrique Bula, né? Sim, Até parceiro acho nosso. que foi um dos últimos, acho que não sei se foi um dos últimos Battlecasts, né? Foi a Uhum. participação dele. Fico muito feliz, né, de ter uma participação desse meu mentor e hoje poder estar aqui. Então, isso é um motivo de grande orgulho para mim. E aí eu entrei de cabeça nesse universo e isso me abriu muitas das possibilidades, né? Porque um problema que às vezes a gente tem na fisioterapia neurofuncional é a rotatividade de pacientes. São pacientes com problemas crônicos. Muitas vezes vão precisar daquele assistencialismo por muito tempo, né? E quando veio esse viés da posturologia, isso me trouxe uma rotatividade, uma perspectiva de tratamento diferente, que eu pudesse oferecer um serviço diferente nessa área de reabilitação neurofuncional, posturológica, né? Com esse Uhum. viés da neuro que sempre me cativou, para atender e somar muito ao tratamento e qualidade de vida desses pacientes, tanto os que têm alguma alteração neurológica, como daí agora os que não têm, né? Por vezes foi até fazer agora curso de quiropraxia, entrando mais ao fundo do universo da ortopedia, Você não e para a gente mesmo. não para, não podemos parar de estudar, Bruna, Muito porque legal. os conhecimentos vão se completando, né? Então, hoje eu trago o conceito da quiropraxia para paciente neurológico, né? Aqui na nossa região, nós não temos quem faça isso, esse tipo de serviço, então a gente vai encontrando ali dentro das necessidades do paciente, né, o que pode melhorar cada vez mais a sua performance sensório-motora, por assim dizer. Legal. Você consegue, com todas essas, né, com todos esses estudos, você consegue auxiliar o seu paciente, sim, de todos os lados, né, completo, né? Que você consegue dar um Exatamente. tratamento dele bem ampliado. Muito, muito bacana mesmo. Exatamente, né? A gente amplia o horizonte, né? E eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes nós ficamos focados, né, dentro da nossa especialidade, dentro dos nossos objetivos, e isso tem me proporcionado resultados muito satisfatórios em todos os Bacana. perfis de paciente, né? Porque às vezes faltava ali uma pecinha do quebra-cabeça que agora se fecha. Eu que trabalho muito com crianças com transtorno do espectro autista, ou que a gente chama de alterações do desenvolvimento sensório-motor, transtornos de processamento sensorial. Essas crianças têm muita hipotonia muscular, essas crianças sofrem muito de alterações proprioceptivas, alterações da sua biomecânica, que muitas vezes levam aquela marcha equina, marcha na ponta do pé, e aí a gente precisava separar qual que é o componente neurológico, qual que é o componente ortopédico, né? E muitas vezes faltavam, então isso vem trazendo recursos para que eu possa atender cada vez melhor esses pacientes. Esses pacientes com transtorno de processamento sensorial têm alterações de processamento sensorial da visão, né? Então, se eu Uhum. não tiver esse olhar global, que hoje a posturologia, que eu chamo de Verdade. neuroposturologia, vem integrando para o paciente, eu sempre vou ter uma pecinha faltando do quebra-cabeça. Então, né, estou ainda iniciando esses estudos
e tenho certeza que tem muito mais para E não aprender. vai parar de estudar ainda. Não dá para parar, não podemos Isso parar, é Bruno. legalzão, bom demais. Gabriel, você falou um pouco aí das novas tecnologias, né? Que você é um apaixonado por tecnologia, gosta muito, né? Desse auxílio, né? Que ele dá, na verdade, né? Ele não substitui de forma alguma o fisioterapeuta, nem as avaliações, né? Todas que vocês fazem. Mas as novas tecnologias estão aí para auxiliar e para trazer mais detalhamento, né? Mais certeza do que vocês estão fazendo, né? Enfim, para dar esse respaldo mesmo. Conta pra gente aí, você utiliza o Bariscan, fala um pouco como que você classifica, né, a importância de avaliar os pacientes com reabilitação no baropodômetro e conta como que é a sua vivência, né, com o equipamento para esses pacientes. Bruna, vamos lá. O meu primeiro contato com o sistema de uma plataforma de força, né, ou o próprio Bariscan, foi lá no mestrado em Ciências da Reabilitação. A gente tem o conhecimento, a apresentação desses dispositivos, né, que melhor quantificam, então, as nossas intervenções, ou com viés, né, de estudos científicos, mas isso ficava muito ali no campo científico, né, técnico-científico, educacional, no campo acadêmico, né? Muitas vezes a gente não tinha acesso a esses recursos para a clínica. E como eu já tinha investigado, né, sempre muitas tecnologias, a gente sempre tem um fator, muitas vezes para profissionais que ainda estão começando, que é o custo-benefício, né, e o valor do poder, e o poder aquisitivo para ter acesso a essas tecnologias. Então, para você ter ideia, eu tinha entrado em contato com empresas que ofereciam um software de interação de realidade aumentada, o valor era R$ 120 mil a aquisição. Pô, Nossa. que clínica que eu tenho que ter, né? Que perfil de paciente eu tenho que ter, que atendimento eu vou oferecer hoje, né? Eu, Gabriel, com 5 anos, recém-formado praticamente, ainda engatinhando na profissão, para ter acesso a recursos como esse. Aí, Uhum. outros softwares de interação, de avaliação, Bruna, todos eles aí na casa acima de R$ 50 mil. Fala, pô, isso ainda é inacessível para mim, né? O que tem mais Uhum. barato? E aí, desde análise cinemática 2D, com software gratuitos que a gente tem, né? A gente tem muita coisa boa e acessível para trazer de qualidade para os nossos pacientes. Aí um dia apareceu lá no meu Instagram um patrocínio, né, da baropodometria, né, de vocês, e aí da Bariscan. E aí falei, cara, quer saber? É legal, mas eu acho que não é para mim, porque tudo que eu já investiguei é muito caro. E outra, Uhum. isso aqui não, eu não vejo uma perspectiva de usar isso aqui no meu atendimento de reabilitação neurofuncional. Beleza, e deixei passar. Aí, de novo, veio outra mensagem depois de uns 15 dias. E aí ainda tinha um comentário lá, né, que uma mensagenzinha, né, no link patrocinado, que tinha a oportunidade de fazer a locação. Eu falei, pera lá, se eu posso conhecer o dispositivo, eu posso fazer uma locação, eu posso entender como funciona melhor esse recurso, eu vou tentar, porque eu já tinha Testar, né, para ver se tentado, é eu para vou você. testar, né? Uhum. Então, pelo menos eu pego na mão, eu já tinha estudado várias coisas, né, e queria saber se aquilo funcionava para mim, e entrava em conversa e eu enchi o saco do Daniel, para escutar esse Barocast aqui, parceiraço meu, já virou, né, amigo online, a gente tem que se conhecer ainda presencialmente, falava, Legal. ô Dan, isso aí vai funcionar para o meu paciente neurológico, Dan, eu trabalho assim, assim, assado, Dan, pacientes com autismo, e ele me apresentava aquele recurso, mas ele também apresentava de acordo com a vivência deles, que são mais os profissionais da área da desportiva, da Sim. quiropraxia, né, do pessoal que trabalha com podoposturologia, e eu tinha um viés, porque eu tinha aquela a pecinha, eu sabia que aquele conhecimento ia ser bom para mim, que eu ia conseguir aplicar no meu público-alvo, mas eu não tinha certeza, porque a gente precisa de uma certeza para fazer um investimento, né? A Claro. gente quer ter certeza, mas a gente não tem certeza de nada, né? Mas a gente quer segurança, né, Bruna? Sim, claro. E quer saber? Vou lá, vou fechar. Fiz o aluguel da baropodometria, né? Esse sistema que vocês ofereceram. E aí chegou a Bara na minha casa. Aí eu fiquei encantado. Liguei ela, nem sabia como funcionava. Liguei, captei umas imagens, vi uns vídeos no YouTube, vi um pessoal comentando, né? Vocês oferecem uma plataforma bem legal, né? Com esse apoio
técnico, né, de como funciona, Sim. das primeiras análises, né, na conversa com o Daniel também ele já tinha explicado um pouquinho sobre os parâmetros, né, os dados que a gente consegue ver. Eu falava, cara, isso aqui é legal para mim, eu consigo encaixar no meu serviço, eu consigo encaixar no meu atendimento, isso aqui é muito transformador, né? E Uhum. aí, passou praticamente 15, 20 dias, eu tava assim, e agora, o que eu faço? Eu tô com uma Ferrari em casa, eu, eu ligo o motor da Ferrari, né? Dou uma acelerada, quando tira a Ferrari da garagem, sem muito o que fazer, falei, eu vou precisar fazer o curso, né, de baroposturologia, de podoposturologia, perdão. Também tem o Uhum. curso de baropodometria, né, de vocês Sim. aí, com os parceiros de vocês. Uhum. E aí, no mês seguinte, né, eu vi um anúncio, né, do Henrique Bula falando que ele ia fazer, né, o curso de Palmilhas 3D. E eu fiquei encantado, né? Tava pensando em ir para Londrina, fazer com outro professor, ia para São Paulo. Falei, pô, tô aqui em Maringá, na minha cidade, né? Já eu via o Henrique é uma referência, né? E não tive Uhum. sombra de dúvida. Falei, vou fazer um investimento agora no curso do Henrique, né? E daí dentro do curso realmente fez um, né? Que Linkou, legal. linkou o Tico e o Teco, né? E aí eu venho hoje aplicando tanto no meu público, né, que são pacientes com alguma desordem neurofuncional, né, algum diagnóstico neurológico, como, né, hoje eu tenho e atendo outros nichos de pacientes que vêm com queixas de dor lombar, alterações da pisada, alterações do alinhamento de membros inferiores, até atletas, né, venho fazendo essa avaliação. Então, dentro do meu trabalho de neuro, o que eu acho que é bacana, né, que pode nos apresentar, além, né, das pressões plantares, onde isso está sendo exercido, né, nos pés, eu consigo ter o dado de estabilometria, que é muito bacana, porque muitas vezes a melhora do equilíbrio é um dos objetivos do fisioterapeuta, Sim. mas ele ficava sempre num plano de avaliação qualitativo e não quantitativo. Então, a Uhum. estabilometria é um dado, né, da Baro que vem somar muito na minha avaliação, na minha reavaliação, no acompanhamento dos meus pacientes, pois aí eu tenho um dado quantitativo, realmente, dessa melhora do equilíbrio, né? E quando a gente pensa, por exemplo, pacientes com TEA, sempre tem a queixa do andar na ponta dos pés, né? Então, saber agora, com relação a essa estabilometria, se nós temos alterações sensoriomotoras envolvidas, se já é uma alteração mais de cunho ortopédico, já apresenta encurtamentos, então ele proporciona ter um diagnóstico diferencial melhor e ter, né, um dado realmente eficaz para mim de avaliação e reavaliação. Dentro dessa perspectiva, né, meus pacientes com AVC, por exemplo, já estou fazendo o processo de desmame de talas, né, que a gente chama de AFO, né, que é aquelas talas Uhum. de tornozelo, né, para quem não conhece, né, relembrar um pouquinho do que é a tala AFO. Então, nesses pacientes, a gente consegue fazer essa discriminação certinha, né, de quanto por cento de descarga ele está fazendo na região do antepé, médio pé, retropé. Já estou fazendo uso de palmilhas com esses pacientes e a gente tem um dado muito bacana, palpável, da melhora significativa da nossa intervenção. Então, hoje a Baro está sendo, assim, de fundamental importância no meu tratamento, ela virou a roda, virou a chave, né, transformou hoje um pouco do meu atendimento, da minha avaliação, do meu perfil de público, porque trouxe essa parte, né, técnico-científica que é muito importante, ela traz para o paciente e mostra para o paciente realmente como que ele está melhorando, né? Então, para pacientes adultos isso é muito bacana, ou quando eu trabalho com crianças para pais, isso fica muito mais claro, porque uma Nossa, coisa é eu sim, falar da pisada, eu profissional olhando, o com pai tem uma certeza. ideia do que ele olha, né? Do que ele acha. Outra coisa é realmente eu mostrar, olha, essa aqui é a porcentagem de descarga de peso, isso está influenciando no equilíbrio, isso está influenciando em desequilíbrios musculares, em alterações posturais, se eu correlacionar isso com a visão, se eu correlacionar isso com a mordida, eu tenho esse diagnóstico postural, essa é a intervenção, a gente começou a intervenção assim, a gente já está assim, o objetivo é chegar assim.
Então, isso traz realmente propriedade para o profissional, tanto avaliativa, quanto para ele guiar os seus atendimentos, guiar a sua intervenção, né? E para o paciente, que ele gosta de ver realmente quantificar esse resultado para ele de uma forma bem visual. Nossa, muito bacana mesmo. Você consegue, assim, dar mais credibilidade no seu trabalho, né? Isso é Total, Bruna. muito, muito interessante, né? Total. É o que a gente sempre fala, é matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, Exatamente. a mãe fala, eu acho que meu filho pisa no calcanhar, não pisa com o calcanhar, né? Ele anda um pouquinho na ponta dos pés, mas não tem nenhum diagnóstico neurológico. Então, eu peguei casos muito curiosos, né? Nesses últimos 4 meses, né? Que eu estou trabalhando com a baropodometria, chegaram casos muito legais na minha mão. Paciente de 8 anos, sem nenhum diagnóstico, sofrendo de dores nas costas, com alterações de encurtamentos, né, musculares significativos, alterações do sistema visual. Então, assim, muitas vezes eu estou sendo a porta de entrada para essas famílias que não tinham um apoio, vamos Uma dizer assim, perspectiva, profissional, né? porque procuravam um médico ortopedista. O médico ortopedista falava, não, vamos esperar crescer. Aí levava a criança com 2 anos de idade, levava a criança com 4 anos de idade, com 8 anos de idade, a mãe percebendo alterações de marcha, a mãe percebendo alterações de alinhamento, percebendo que algo está fora do eixo, mas alguns ortopedistas, né, não têm essa característica de fazer uma indicação, né? Sim. Então, assim, temos chegados a resultados muito fantásticos com esse público, pessoas que estavam sem respostas, né, para dores, sem perspectivas de tratamento, vendo possibilidades de melhorar desde alinhamento de genovaro ou valgo em crianças, a melhora do desenvolvimento sensório-motor, no quadro de crianças com TEA, melhora da marcha, no quadro de crianças com síndrome de Down também, melhor estabilização da marcha, isso melhora a performance sensório-motora como um todo. Então, assim, está sendo realmente fantástico dentro do meu ponto de vista o uso dessa tecnologia e dos resultados que agora a gente consegue entregar, porque o paciente consegue ver, e quando ele vê, ele acredita melhor no tratamento, né? Sim. Tem muitos profissionais por aí que ficam no plano do fala, muitas vezes não conseguem mostrar seus resultados, às vezes é um baita de um profissional, mas não consegue quantificar isso em resultados, não consegue quantificar isso em escalas, em testes. Então, realmente, a Baro tem sido fundamental para fazer essa explicação para a família e ajudar a alcançar esses resultados. Então, acho que tem muito a ser feito ainda nesse plano do paciente neurológico, tem muito ainda que a gente pode contribuir e certamente essa tecnologia vai ajudar a gente nesse processo. E até para você, né, você já falou um pouquinho aí, mas até para você ter uma visão mais com dados reais, né, com números reais. Exato. E aí você consegue criar um plano de tratamento que ele vise melhorar esses pontos e você tem ali anotado todos os passos, todas as avaliações, reavaliações, E- enfim. Exato, Bruno, porque o tempo é dinheiro, né? Uhum. E eu não gosto de perder nem o tempo do paciente, nem o meu tempo, e tudo isso, tanto para o paciente, se reverte em custos, como para a gente também. Então, dessa forma, se eu chego com um mês e meio, eu já percebo, opa, o paciente não evoluiu tão bem nesse ponto, né? Às Muda a vezes eu faço estratégia, reavaliação com né? 15 dias, muda a estratégia. Então, eu tenho uma velocidade de informação muito melhor para me guiar no meu tratamento e falar, opa, pera lá, isso aqui não está caminhando como se esperava, isso não está caminhando do jeito que eu preciso que caminhe, eu preciso de mais velocidade aqui, eu preciso mudar minha estratégia, o que está diferente no meu raciocínio, o que está faltando. Então, essa velocidade de eu ter essa informação quantitativa na minha mão, né, de saber como que era o pré, como é que está o pós, me dá muito mais ferramentas para que eu possa chegar aos resultados, né, que é o qual é o objetivo com os pacientes. Então, realmente, ela traz um poder, né, para a mão do terapeuta muito grande, em todos os sentidos. Legal, muito bom. Você já contou aí um pouquinho, deu uma pincelada em alguns casos aí que você atendeu, mas se você puder falar de um caso que você achou bem interessante, assim, que você avaliou e, enfim, reavaliou no baropodômetro e tal, conta pra gente. Eu acho que o que está trazendo um trabalho bem diferenciado para o meu nicho é realmente esse caráter de trabalhar com desmame de talas, né, ou de dispositivos ortopédicos nesses pacientes neurológicos, né? Então, esse caso
dessa paciente pós-AVC, né, de 34 anos, e paciente bem jovem, né, por sinal, e ela precisa de atividade para o seu dia a dia, ela precisa de velocidade de marcha, né, ela precisa, né, voltar para suas atividades funcionais. Então, desde que a gente começou a fazer o acompanhamento há mais ou menos um ano antes da baropodometria até, ela já voltou para o mercado de trabalho, ela já está reinserida em suas atividades, e para uma paciente jovem assim, é o que ela precisa, né, realmente, né, é o caráter neurofuncional, funcionalidade para quê? Para atividade, do dia a dia, né, e dentro do plano terapêutico dela, né, que permeava o plano terapêutico dela, a marcha também era, né, uma das queixas, melhorar essa velocidade de marcha, melhorar essa confiança para as atividades funcionais do dia a dia, né? Então, praticamente ela iniciou o uso de uma tala articulada, né, que a gente fala com o uso de mola Tamarack, que auxilia, né, na propulsão da marcha, e ela fez esse uso dessa tala por 6 meses, e eu já cheguei com a tecnologia da Baro na mão, falei, pera lá, como tá essa pisada agora, né? Porque uma coisa é eu fazer uma análise visual, outra coisa é eu ter talvez uma análise quantitativa por meio de uma análise cinemática 2D ou a 3D, que é melhor, mas também ainda não é tão acessível. E outra coisa é saber realmente como é que tá a distribuição de peso, né, nesses membros inferiores, como é que tá essa simetria da pisada, como se comporta essa marcha. E aí eu já fiz algo muito curioso, porque daí eu fiz a marcha, a avaliação da marcha dela, Bruna, com tudo que a gente tem direito. Com tala, sem tala, com tala, com tênis, com tala, sem tênis, Nossa, dá para ver de várias descalço, formas. várias formas, né? A gente tem um universo de possibilidades. E cada um desses universos de possibilidades traz esse poder que eu falava para você de tomar a melhor decisão clínica para o paciente. E aí eu tomei a decisão clínica, falei, não, eu acho que é o momento de a gente começar a investir num potencial de marcha sem o uso de talas, né? E assim a gente fez. Então, o que foi muito legal, né? Quando a gente fez essa avaliação, ela tinha uma descarga de peso ali na região de antepé esquerdo, que chegava em torno de 60%, porque é uma das características do paciente pós-AVC, é ter uma marcha com característica mais equina, encurtamento ali de cadeia posterior, de tricepsural, né, espasticidade, influenciando nesse músculo, né, tricepsural, e pisar então mais com a ponta do pé. Então, após essa avaliação, e saber como estavam essas proporções de descarga de peso, como estava em relação à simetria, a gente tem os dados em relação ao alinhamento do quadril também, né? Então, são realmente universos de possibilidades. A estabilometria desse paciente, né? Então, a gente tem ali um universo de possibilidades para a gente escolher, e aí a gente decidiu, optei, né, por fazer a intervenção com o uso de palmilhas de reprogramação neuropostural, e com 30 dias a gente já viu uma evolução dessa descarga de peso que chegava em torno de 60% no antepé, evoluir para praticamente 40%, Nossa, com uma muito. tomada de peso, né, na região de calcanhar muito significativa para o paciente com AVC, e se isso me deixou feliz, me deixou entusiasmado, para o paciente também, além de Nossa, ver essa melhora quantitativa, a paciente percebia essa melhora que foi traduzida em velocidade de marcha, em estabilidade do pé para a marcha, né, para o passo, para a passada, para atividades cotidianas. Então, isso trouxe, né, essa capacidade de fazer essa tomada de decisão. Será que é o momento? Será que eu faço com tala, sem tala? Qual é o tipo de tênis? Isso vai se comportar diferente, né? O pé descalço, um pé com tênis. Então a gente já consegue fazer essas inferências e isso melhora bastante a tomada de decisão clínica, né? E ela está em processo ainda de reabilitação, né? A gente tá, eu falo assim que a gente está constantemente evoluindo o plano terapêutico. Essa é uma paciente que chegou para mim com queixa de alteração de membro superior, então eu recebi ela para trabalhar com a interface cérebro-máquina, evoluímos no membro superior, tinha outras queixas, outras demandas que foram aparecendo, então a gente olha o paciente como um todo, né? E dá o poder do paciente. Você quer melhorar o quê? O que é significativo para você? Nossa, Nós temos que pensar nisso, né? Não posso me claro. colocar no plano de eu sou o terapeuta, eu vou estabelecer as metas, eu vou estabelecer os objetivos. Pelo contrário, sou um facilitador, né? Como facilitador, o que você, como paciente, precisa hoje, dos seus aspectos funcionais, né? Aí eu entro com a minha parte profissional, eu falo, olha,
essa é a avaliação nesse momento, para você atingir tal objetivo, nós temos que ir por aqui, por ali. Eu jogo as cartas na mesa e deixo o paciente participar deste processo de escolha do plano de tratamento dele. Se o paciente não tiver engajado hoje, se o paciente não tiver motivado, a gente sabe que isso é um dos fatores que mais contribuem, principalmente porque a gente quer, que é a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do cérebro se readaptar, se readequar, né, frente a diversidades e novas situações. Então, se o paciente não tiver engajado, não tiver motivado, a gente vai muitas vezes patinar nosso atendimento. A gente só consegue manter ele engajado se ele estiver realmente feliz e satisfeito com o plano terapêutico e se for peça fundamental ali, né? Na verdade, como facilitador, o paciente é responsável pelo tratamento dele. Quando ele toma consciência disso, a gente evolui muito mais. Legal. Gabriel, então, eu vi aqui também, né? Você falou já um pouquinho aí que você atende alguns atletas, né? Além dessa parte de neurofuncional. Conta pra gente como que é a avaliação do atleta na baropodometria. Bruna, isso é muito curioso também, porque eu não tinha esse contato forte com atleta, né? Minha experiência com atletas foi no time de basquete com cadeira de rodas aqui na cidade de Maringá, que, diga-se de passagem, né? Vice-campeão brasileiro, né? Poxa, que legal! Eles foram campeões mundiais do handball sobre cadeira de rodas, agora esse ano, se eu não me engano, foi no Egito, Mundial do Egito, de handball em cadeira de rodas. Então, nós temos atletas de ponta e da elite do paradesporto aqui em Maringá. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar mais com a podoposturologia, eu fui tendo contato mais com corredores, sejam corredores, né, de rua, vamos dizer assim, atletas de fim de semana, ou até mesmo, por exemplo, atletas militares de índice olímpico, que eu tive contato, por exemplo, na cidade de Paranavaí, que a gente tem ali, vamos dizer assim, uma grande escola, né, do atletismo brasileiro ali, com grandes professores aqui na cidade de Paranavaí, pertinho. Então, eu tive contato com esses atletas aí do salto em distância, e a gente pôde fazer esse acompanhamento, um atleta que estava fazendo um processo de reabilitação pós estiramento muscular, vamos assim dizer, de uma forma mais clara e mais simples, né? Da região posterior de coxa, não sarava. Quando a gente faz a avaliação, uma pisada totalmente em vara, né? Com alterações da cadeia postural, né, alterações do sistema visual. Então a gente teve a oportunidade de fazer ali para ele um processo de reabilitação, fazer o palmilhamento para ele usar dentro das sapatilhas, né, do seu uso aí de treino e de uso de competição. Isso melhorou a performance esportiva deste atleta, né? Depois, né, com relação a outros corredores, corredores que estavam sofrendo de canelite, estavam tendo sua performance esportiva afetada devido às suas alterações da pisada, também conseguimos sanar esse problema, né, e melhorar os seus resultados. Então, tinha ali corredor que estava querendo correr suas provas mais longas, 15, 21 quilômetros, né, e estavam tendo essa performance atrapalhada, vamos assim dizer. A gente conseguiu melhorar e potencializar devido aí a uma boa avaliação, né, da baropodometria e também uma boa prescrição posturológica e podoposturológica. Muito bom, legal. Você já falou um pouquinho aí que você é cliente de assinatura hoje do Bodyscan. Se você puder, só para a gente fechar assim, né, falar mais um pouco, como que você avalia o benefício de ter o equipamento hoje na sua clínica? Bruna, como eu disse, a Baro, ela virou minha profissão de ponta cabeça, né? Literalmente me trouxe outras perspectivas de nicho de atendimento, outras perspectivas de tratamento, outras perspectivas de serviço. Então, eu ainda estou permeando esse universo, porque são tantas possibilidades que eu estou escolhendo, né, esses melhores caminhos. Então, acho que foi de fundamental importância. Até então, eu tinha atuado somente com prestação de serviço, né, em clínicas terceirizadas na área de reabilitação neurofuncional, e sempre tinha aquela idealização de ter o próprio local, o próprio espaço, fazia os atendimentos particulares, e hoje a Baro está trazendo isso para mim, né, tanto devido à liberdade e autonomia que eu estou tendo financeiramente, porque ela realmente alavancou os meus resultados financeiros, isso é importante para todo mundo, né? E traz essa perspectiva de um nicho de mercado de atuação que muitas vezes não tem tanta
competitividade. Como eu disse, estou indo para cidades hoje que não tem esse tipo de serviço, tanto especializado em reabilitação neurofuncional, como especializado em reprogramação neuropostural, reprogramação postural, podoposturologia, por assim dizer. Então, realmente ela trouxe essas ferramentas na mão. Acho que é muito legal desse sistema de assinatura, é que realmente muitas vezes os profissionais não vão ter um dinheiro para fazer um investimento imediato. Então é Uhum, como se fosse um sistema de crédito, né? uhum, A Bariscan está te dando crédito, cara. Então pega uhum. esse crédito e se você quer fazer acontecer, você tem alguém investindo em você, que hoje é a Bariscan, né? Então quando a gente faz análise de riscos, né, a gente pensa muito, pô, qual que é o melhor investimento, é hora de investir, não é? Isso traz um pouco de segurança. Se você quer tentar algo novo, se você, né, quer investir, mas está inseguro de saber se aquilo vai te trazer retorno ou não, faz a assinatura. Pior que pode acontecer no outro mês você cancelar, mas É. você teve a experiência e você está com crédito na mão. É muito difícil hoje você ter alguém que te ofereça crédito, né? Sistema de Uhum, assinatura é um crédito. Hoje eu ainda estou trabalhando com o sistema de assinatura, mas já estou me programando para comprar, né, a uhum. Bariscan. Então, assim, eu tenho certeza que hoje eu não penso uma forma de trabalho sem ela. Ela potencializou muito meus resultados. Ela está sendo uma ferramenta fundamental para eu alavancar os meus resultados e meus retornos financeiros. Já penso em fazer em outros investimentos com crédito da Bariscan, tem 2, 3, né, ter uma equipe trabalhando. Hoje eu estou atendendo em outras Olha que cidades que não legal. tem esse dispositivo. Então, traz para esse lado, né, de quem tem essa ideia empreendedora, muitas vezes, esse potencial de investimento com uma margem de segurança, né? Muito Que legal. muitas vezes, né, que nem conversava com o Dan, quando a gente vai vendo ali qual que é o valor do investimento numa Baro, né? Pô, muitos profissionais nessa época da pandemia tiveram seus lucros reduzidos. Então, alguém estava fazendo um investimento para comprar o dispositivo naquela época, notoriamente teve que interromper ali sua programação financeira, não foi Uhum. como esperado. Esse sistema de assinatura te dá um universo de possibilidades, né? Te Sim. permite testar, te permite conhecer, te permite entregar resultados, né? Às vezes, né, o paciente não, digo, o terapeuta, ele quer fazer um sistema de assinatura, né, momentâneo. Eu vou fazer essa assinatura aqui, pensando em fazer avaliações X, Y, Z, depois, né, se não der certo, né, eu posso devolver a tecnologia, posso reassinar novamente, né? Agora, se vocês não Uhum. estiverem trabalhando dessa forma, me desculpem. Uhum. Mas, mas mas te traz um universo de possibilidades. Vamos dizer assim, o Sim, não você já tem, em vários sentidos, em sim. vários aspectos. Vai atrás do sim, né? Assim como a Baro trouxe para mim essa perspectiva de mudar o nicho do meu público de atendimento, de trazer mais rotatividade de atendimento, né? Tá possibilitando que eu faça o meu lado empreendedor florescer e pensar em outras ideias e outras perspectivas. Então, hoje, eu acho que ela é fundamental para estar dando essa virada de chave na minha carreira profissional, nos meus resultados, na confiança que eu transmito para o meu paciente, no profissionalismo. Você entregar um relatório como aquele da Bar para o paciente, isso é fantástico, que Sim. profissional nenhum entrega um relatório daquele quantitativo que permite o paciente ter um melhor esclarecimento. Muitas vezes o paciente às vezes vem acompanhado somente com um cuidador, né? Ou quando são pais acompanhados por crianças, vem apenas um responsável. Isso permite que o paciente leve esses resultados para casa, explique com mais clareza, né, para os familiares, para quem está envolvido no tratamento, para os médicos, toda a equipe que está envolvida, né, a equipe multiprofissional que está envolvida nos tratamentos, né, dentro da área da neuro, a gente sempre tem terapeuta ocupacional trabalhando junto, sempre tem psicomotricista trabalhando junto, fonoaudiólogo. Então, esses resultados geram muito valor em todos os sentidos, tanto em resultados para o paciente, como em resultados para o terapeuta, e essa ajuda mútua, né, de entrega de Muito valor, bom. né, ela só é exponencial.
Na verdade, esse modelo de assinatura, ele é um modelo de confiança dos dois lados, né? A Exato, gente confia muito na tecnologia que a gente está ofertando e a gente confia muito no profissional, porque a gente exato, sabe que a hora que ele tiver essa Ferrari na mão, exato. ele vai tirar o melhor proveito dela. A gente quer que ele tire o melhor proveito. E isso acaba, querendo ou não, tornando acessível isso, né, a quem quer conhecer a tecnologia, a ferramenta, o suporte técnico de vocês, né, sem sombra de Sim. dúvidas, é fenomenal. Eu falo assim, para ser melhor só se fosse 24 horas, porque às vezes você está ali, né, na calada da noite, né, surge alguma dúvida, você fala, vou esperar até amanhã às 8 horas da manhã. Então, só minha Uhum. sugestão é que o suporte técnico seja 24 horas, Vou repassar pro mas pessoal. eu preciso passar, né, uma situação que aconteceu comigo, que como eu peguei a Baro e eu falei, pô, eu vou levar isso aonde não tem. Eu vou para cidades da região que não tem, fazer parcerias, envolto isso, né, com relação a custos, Bruna. Eu acho que é uma ideia muito bacana, assim como eu tirei vários insights quando eu escutava os Barocasts, indo de uma cidade a outra, né, escutando vários profissionais que trabalham com a barapodometria e atirando os melhores insights de cada um. Talvez esse insight aqui possa ajudar alguém que quer empreender, que está se vendo, né, talvez com um pouco de dificuldade. A gente precisa hoje pensar em redução de custo. Quanto maior o custo, menos operacional, né, é aquela função que a gente quer ter, né? Então a gente tem que sempre pensar em minimizar os custos. Uma ideia é fazer parcerias. A BarioScan, que é o parceiro, oferece um modelo de assinatura Sim. acessível. Você conhece uma clínica de fisioterapia que não tem baropodometria? Você conhece uma academia que não tem baropodometria? Você pode conhecer dentistas que trabalham, né, com a ortodontia, né, que sabe, dentro desse conhecimento a gente sabe o quanto isso influencia no sistema tônico postural, mas que não tem a baropodometria. Você pode ser o carinha que está fazendo a ponte de ligação entre essas pessoas, né? Perfeito. Então você fazer essas parcerias ela é muito gratificante e muito boa para ambos os lados, porque você vem como profissional, como empresa que oferece um produto, um serviço para quem não tem, e isso gera valor, isso agrega. Então você não precisa ter um custo fixo, né, de uma sala para atendimento, de um consultório. Você pode fazer Sim. parceria onde faz a sublocação daquele consultório, isso diminui os seus riscos financeiros, porque você não tem aquele comprometimento mensal, mas também te traz um universo de possibilidades de alavancar seus resultados. Então, esse sistema de parceria, eu acho que é muito, muito legal, muito benéfico, e isso pode estar agregando e gerando valor para todo mundo, né? Então, Poxa, sairia muito boa todo dica. mundo muito satisfeito. E muito bacana, né? Que eu ia falar disso, Bruna, é o seguinte, eu estava em atendimento em Apucarana, instalei a plataforma, consultório, agenda já organizada com os pacientes para vir. Olha só, Bruno, eu não tinha pacientes em Apucarana. Dentro do sistema de parceria, eu fiz agenda de pacientes em 15 dias, né, com Nossa, que divulgação, legal. estratégias, parceria. Então, montei a agenda de pacientes em Apucarana para fazer avaliação. A hora que eu chego, liguei a Baro, tinha usado a Baro no dia anterior, 6 horas da tarde. Tecnologia está sujeita a ter Claro. alguma eventualidade. Eu que trabalhei com várias tecnologias, não tem tecnologia que não dá uma travadinha no computador, não dá. Acontece, é tecnologia. E Uhum. aí estava saindo alguns ruídos ali na imagem da Baro, né? Consegui fazer as avaliações, legal. Na hora eu mandei uma mensagem desesperado pro meu, me ajuda, o que aconteceu aqui, né? E na hora eu pensei, putz, quebrou essa Baro, e agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que pagar, né? Dinheiro da onde eu vou tirar agora? Logo agora que eu tô no começo, eu tô numa outra cidade. Bruna, quando eu mandei mensagem pro Dan, o pessoal do suporte, entre um paciente e outro, já acessou meu computador, já tentou identificar o erro. O Dan falou: olha, nós vamos precisar te mandar uma outra Baro. Sem brincadeira, a Baro chegou em casa primeiro que eu. Que Eu maravilha. fui chegar aquele dia na minha casa, eu acho que eram umas 7h30, 8 horas da noite. Era 4 horas da tarde, a Baro já estava lá na portaria da minha casa, da minha residência. E eu falei, não é possível. Tá certo que a gente está perto. Eu esperava que você ia mandar, mas ia levar 3 dias, eu vou encaminhar. Sim. Foi um sistema de confiança, porque assim, eu não precisei enviar a Baro que estava comigo, né? Então eu senti realmente que havia uma confiança, né, entre a empresa
e mim, o meu serviço, e eu me senti muito feliz com aquele comprometimento de resolver o meu problema numa situação, né, de ser tão imediatista, né, a preocupação do pessoal aí do TI, vamos assim dizer, ou do suporte, fala, deu tudo certo, chegou, né? Eles fazem um acesso remoto no computador. Hoje, para quem trabalha com tecnologia, às vezes eu não sou o cara, né, que tem domínio de todas as Sim. tecnologias, mas o suporte é fundamental e está aí para isso. O cara faz um acesso remoto no meu computador, já vê o que precisa. Pô, seu computador não está funcionando assim, assim, assado, o que a gente pode melhorar? Essas são as ferramentas. Então, fico muito feliz com esse atendimento, esse suporte da HS, que realmente tem contribuído e alavancado os meus resultados, né? Espero estar sendo aí também um divulgador aí, né? Com certeza. Poxa, deu Vamos uma dizer aula. assim, né? Um divulgador, vamos dizer assim, um embaixador, né, da baropodometria, para que pessoas que tenham interesse na tecnologia, que queiram alavancar seus resultados, mas que tenham um pouco de segurança, façam esse sistema de assinatura, conheçam a tecnologia, conheçam o potencial, que eu tenho certeza que assim como eu, vocês vão querer ser então aí o proprietário de uma Bariscan, com certeza. Que legal, muito bom, Gabriel. Fico muito feliz aí pelo nosso papo, pela nossa conversa. Eu aprendi muito. Eu acho que assim você explica de uma forma muito, muito legal. Você falou aí que você está gatinhando ainda, né, na profissão, mas poxa vida, para mim você parece que já tem mais de 20 anos de carreira. Você fala com uma paixão muito legal que envolve a conversa. Então, assim, agradeço muito pelo papo, pelo tempo que você disponibilizou aí para falar com a gente. Deixa suas redes sociais aí para a galera poder seguir você, seguir o seu trabalho. Ele sempre vai estar também nas redes do Bariscan. A gente pode seguir as nossas redes também, Bariscan BR, que ele vai estar lá porque ele é parceiro. Mas sigam ele também na dele. Fala aí, Gabriel. Bruna, muito obrigado por essa participação. Realmente eu fiquei muito feliz por esse convite. Não esperava que ele acontecesse. Como eu disse, eu estava me tornando um fã do Bariscan, né? Entre a minha ida de uma cidade e outra para fazer a minha correria, né, profissional, pegando os melhores insights, as melhores ideias, conhecendo profissionais de ponta, de renome. Então, parabéns pelo trabalho da HS. Então, acho que esse é um projeto que certamente está ajudando muitos profissionais, né? Assim como me ajudou. Então, fico muito feliz por esse convite, tá bom? Muito obrigado. Vocês podem me seguir lá no Instagram, @GabrielCostaMartinsFísio, tá bom? Estou por lá, no canalzinho do Instagram, pode mandar uma mensagem no direct, né? Depois a gente troca o WhatsApp, sou bem acessível e espero ter contribuído aí um pouquinho. Fico imensamente feliz de estar aqui com tantos outros nomes de peso, né? Fico muito feliz de ter sido um escolhido para participar desse Barocast e também de conhecer você, né, Bruno? A gente só conversa ali pelo WhatsApp, mas trocar um papo legal assim, leve, foi muito bacana, tá bom? Muito Nossa, obrigado. muito bom. Aprendemos bastante, tenho certeza que os ouvintes também. Gente, é isso. Agradeço a todos aí que ficaram ouvindo até agora, né? Esse é o nosso último Barocast de 2022. Fechamos aí com chave de ouro. É isso, gente. Muito obrigada. Em 2023 a gente volta aí com tudo. Até mais. Tchau, tchau. E esse foi o Barocast, realização HS Technology.